13 horas agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Uma boa tarde para você que nos acompanha em pleno horário de almoço e mesmo assim decidiu se manter bem informado. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirão em Moscou na próxima semana para tratar de um plano de paz para a Ucrânia, disse Donald Trump nesta terça-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, vão se reunir em Moscou na próxima semana para tratar de um plano de paz para a Ucrânia, disse o presidente americano Donald Trump nesta terça-feira. O republicano acrescentou que Steve Witkoff irá acompanhado, talvez, de seu genro, Jared Kushner. Também nesta terça, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que seu país está pronto para avançar com o novo rascunho do plano dos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia, mas há pontos delicados que deseja discutir com Trump. A Ucrânia tem um rascunho elaborado por nossas equipes em Genebra. Esse rascunho está sobre a mesa e estamos prontos para avançar juntos, declarou Zelensky aos líderes da coalizão de voluntários que apoia seu país, segundo uma cópia de seu discurso. Estou pronto para me reunir com o presidente Trump, já que há pontos delicados a serem tratados, acrescentou o líder ucraniano. Em seu discurso diário à nação, o dirigente ucraniano indicou que os princípios desse documento podem levar a acordos mais profundos e que muito depende agora dos Estados Unidos. E nesta quarta, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 5 condenados da tentativa de golpe vão passar por uma audiência de custódia. Além disso, o Supremo Tribunal Federal deve concluir a análise da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou recursos e determinou o início de cumprimento da pena do grupo. Os condenados que foram presos nesta terça-feira vão passar por audiências de custódia nos locais onde estão detidos, realizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os procedimentos por videoconferência acontecem ao longo desta tarde. A audiência de custódia é um rito previsto na lei penal que analisa as circunstâncias da prisão. A ideia é verificar se houve algum abuso por parte das autoridades. Além dos réus, participam as defesas e o Ministério Público. Moraes pode participar pessoalmente ou determinar que juízes do seu gabinete realizem a tarefa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes encerrou o processo penal que trata das ações do núcleo crucial da tentativa de golpe. Eles são acusados de participar de uma organização criminosa que atuou pela ruptura democrática em 2022. A ação penal começou com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, em fevereiro. Em março, se transformou em ação penal, quando foi admitida pela primeira turma. Em setembro, o colegiado condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 réus. Deste grupo, Alexandre Ramagem está foragido e Mauro Cid cumpre pena de 2 anos em regime aberto desde o começo de novembro. E a decisão de Moraes, que rejeitou recursos das defesas e determinou o encerramento do processo, está sob análise virtual da primeira turma. O julgamento começou às 7 da noite desta terça. O plenário virtual fica aberto até às 7 da noite desta quarta-feira. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para manter as determinações. Além das prisões, o relator mandou comunicar a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação da inelegibilidade ao grupo, comunicar a decisão ao Ministério Público Militar e ao Superior Tribunal Militar para o procedimento de perda de posto e patente e comunicar à Procuradoria-Geral da República para o cumprimento da pena de multa. E simpatizantes foram à Superintendência da Polícia Federal em Brasília para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou a cumprir pena de 27 anos de prisão. A defesa esgotou os recursos para adiar ou reduzir a pena. Mas não só ele lá está preso, mas eu estou lá de fora e me sinto preso também. Sei que, de qualquer forma, ele nunca mais vai voltar à sua casa, a menos que a gente mude esse cenário político no nosso país. Se ele vai estar aqui ou vai estar na Papuda, ou até mesmo em sua casa, sua voz foi silenciada. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, mas foi transferido no último sábado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília por risco de fuga, após danificar a tornozeleira eletrônica que o monitorava. O Supremo declarou que o processo contra Bolsonaro transitou em julgado e ele começou a cumprir a pena. O ex-presidente ficará recluso em uma cela especial, em um quarto pequeno com frigobar, ar-condicionado e uma televisão.
Esta é a primeira vez que a justiça condena os responsáveis por uma trama golpista no Brasil. E o Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa quarta-feira para você.